Não, eu entendo o seu ponto de vista, né? Porque assim, a lei, a lei, você seguindo a lei dos 10 mandamentos somente, ela não vai te salvar. Ela não vai te salvar. A lei é somente para manter você na linha e só para ser um guia, mas não quer dizer que só você seguindo os mandamentos, os 10 mandamentos, isso aí vai te salvar, porque é como está escrito em é como está escrito em Éfesos 2, versículo 8 ou 9, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não provém de vós, pois é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então quer dizer, a gente é salvo pela graça, mediante a fé, como está escrito aqui, né? Então, eu entendo o argumento de alguns adventistas, mas eles não vivem conforme a graça, mas eles vivem conforme a lei, né? E Deus, Jesus Cristo, ele morreu por nós para que a gente não fique no jugo da lei, para que a gente não dependa somente da lei para ser salvo, mas que assim a gente dependa da nossa fé para que a gente vai ser salvo perante a graça. Lógico, não estou dizendo que a lei é insuficiente, porque Jesus, o Senhor Jesus, ele cumpriu a lei, ele cumpriu a lei de Moisés. Por costume judaico, ele cumpriu a lei, porque ele tinha que cumprir a lei, porque ele tinha que se manter íntegro, reto e puro, né? Para que ele venha ter a moral, para que ele viesse ter a moral de morrer na cruz por cada um de nós, porque ele tinha que ser um sacrifício perfeito, né? Para que venhamos nos salvar. Porque assim, ó, aquelas pessoas na época de Jesus que defendiam a lei, como os fariseus, os escribas e algumas pessoas lá, né? Esses daí, eles foram os maiores perseguidores do seu Jesus. Foram aqueles que diziam defender a lei. Então a lei, para alguns, não significa nada, entendeu? Então a lei, ela não salva ninguém. Nem a guarda do sábado somente, ela, 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 ela vai te salvar, ela vai me salvar. Entendeu, meus irmãos? Porque para alguns adventistas, para você se converter, para você ser convertido na igreja adventista, é preciso que você venha guardar o sábado. Porque se você não guardar o sábado, para eles, para alguns deles, você não é convertido. Você pode até frequentar adventista, mas se você não guardar o sábado, como eles dizem lá, né? Você não é convertido para eles, porque eles são assim. Se você não guardar o sábado, para ele você não é convertido. Para ele você não é convertido. Para ele você é só mais um frequentador da igreja deles. Você pode dar o dízimo lá, você pode dar oferta lá, mas se você não guardar o sábado, você não é convertido. Para eles, porque para a Bíblia em si não fala isso, porque para você ser convertido, você não precisa somente guardar o sábado. Você precisa viver pela fé. Viver pela fé. Como eu falei, você precisa viver pela fé e guardar os mandamentos e ter uma vida reta com Deus, porque não adianta nada você
não matar, não roubar, não adulterar e você brigar com sua esposa, ser um cara iracundo, ser um cara da gula, você cometer os 7 pecados capitais, entendeu? Como gula, ira, como está escrito lá em Gálatas, né? Como está escrito lá como está escrito lá em Gálatas, né? As obras da carne, né? As obras da carne. Tem muita gente que segue os 10 mandamentos da Bíblia, mas eles ao mesmo tempo cometem obras da carne, né? As obras da carne, né? E os 7 pecados capitais. Porque viver na lei é fácil. Na lei, guardar sábado é fácil. Guardar sábado, qualquer idiota sabe guardar. Até eu mesmo, que eu não sou tão adventista assim, você guarda o sábado. Eu guardo o sábado. Mas só que o sábado não vai te salvar. Vai adiantar você seguir os 10 mandamentos e ter um palavrão na boca? Vai adiantar você seguir os 10 mandamentos com ódio no seu coração? Vai adiantar? Não vai adiantar, pô. Mas o que vai adiantar é você viver pela fé e pela graça, como está escrito em Éfesos, né? Éfesos 2, versículo 8 e 9, entendeu? É como eu falei. Vou até falar aqui um versículo aqui da Bíblia aqui, só um momento aqui. É como está escrito em Gálatas 5, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e evidentes: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, profias, ciúmes, explosões de ira, discórdias, dissensões, facções, inveja, homicídio, bebedice, orgias, coisas semelhantes a essas, a respeito de quais eu vos advirto, como já vos preveni antes, que não herdará o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí, então, não estou dizendo que a lei ela não seja importante, mas não estou dizendo que a lei não seja importante, mas você seguindo somente a lei não significa que você vai ser um cara bom, que você é um cara bom, que você é um cara honesto. Você só segue a lei com medo de ir preso. A mesma coisa são pessoas de algumas denominações, né? Como, por exemplo, o adventista. Se o adventista ele não cumprir o sábado e os outros mandamentos, ele só cumpre principalmente o do sábado, porque tem medo de ir para o inferno, alguns, né? E tem medo do que alguns irmãos vão falar, né? Principalmente alguns adventistas que são membros de muitos anos na igreja. E a idolatria deles, eles cometem o pecado da soberba, né? Que eles sempre querem ter razão e que a igreja deles é que salva. Não é só adventista, mas os mormons são assim, Testemunho de Jeová é assim, e a católica é assim. E a única coisa que alguns adventistas eles têm é a idolatria pela tal Ellen G. White, né? Que é uma idolatria terrível. E se ela falar assim, ó, todo mundo vai comer cocô, todo mundo da adventista vai comer. Essa é a verdade, porque eu
Eu já frequentei Adventista. Eu já tomei estudo com o Adventista. Eu sei muito bem do que eu tô falando. E eu convivo com o Adventista. E eu sei muito bem do que eu tô falando. Então, se você é Adventista e não tá gostando do que eu tô falando aqui, eu não tô nem aí pra sua opinião, entendeu? Quero que você se dane. É como tava falando, eu não tô nem aí pra o que você pensa, mas aqui, aqui no meu canal, eu falo o que eu quiser. Eu falo o que eu quiser. E quem não gostou que se dane. Porque é mais fácil você viver na lei desse jeito aí que eu tô falando. Você pode até viver, você pode até seguir os 10 mandamentos da Bíblia. Mas se você cometer as obras da carne, o que é que vai adiantar você seguir a lei? Eu prefiro seguir a lei. A lei, quer dizer, a lei é só para manter você na linha. Como foi com o povo hebreu. Jesus, o Deus, ele fez os 10 mandamentos para o povo hebreu ficar na linha, porque o povo hebreu ele veio da escravidão do Egito e com ele veio os costumes dos egípcios. Porque você ficar 300 anos dentro de um lugar onde o povo é idólatra, onde o povo não segue os preceitos de Deus, é lógico que eles, de uma forma ou outra, vai absorver os costumes daquele povo egípcio. Então, Deus, através de Moisés, escreveu os 10 mandamentos para o povo se limpar, para doutrinar o povo e manter o povo na linha. E mesmo assim, alguns do povo israelita não seguiram esses preceitos. Alguns, né? Alguns. Mas com o Senhor Jesus, houve aquela salvação pela graça, né? Por que dizer, desculpa. E mesmo assim o povo não seguiu esses preceitos, né? Porque, assim, é como eu falei, não é só a lei que vai te salvar. A lei é só uma bússola. É uma bússola para você ficar na linha, para você ficar reto diante de Deus. Mas não quer dizer que ela vai te salvar. O que vai te salvar é a graça perante a fé. Entendeu? É a fé, você agir a fé, entendeu? A salvação é de graça. Isso significa o quê? Que a salvação ela é de graça. A salvação ela é de graça. Mas você tem que pagar o preço por essa salvação, que é viver uma vida reta diante de Deus. E essa é a pura verdade. Se você é adventista aqui, está ouvindo esse áudio aqui, ou de outra denominação, isso que eu estou falando aqui está escrito na Bíblia. Se você quiser pesquisar, você pesquisa. Mas, mesmo que você não concorde comigo, isso não vai mudar em nada do que está escrito na Bíblia. Viu, meus irmãos? Viu, meu irmão? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você não fique zangado comigo, porque o que eu estou falando aqui não veio de mim. Vem da própria palavra de Deus, né? Apesar que tem alguns adventistas que não vão, como é que eu posso dizer, não vão concordar comigo. Eu não tô nem aí. Quero que eles se danem. Esse é o vídeo de hoje. E eu espero que vocês aceitem de bom grado, viu? Um abraço. Que Deus te abençoe a cada um de vocês. E red nelas.